Algo que sempre me incomodava nas animações que acompanhava ao longo da minha infância era o fato de que as histórias eram muito isoladas. O início, meio e fim da obra não ocorria ao longo de toda uma temporada ou de uma série, mas sim ao longo dos 22 minutos de cada episódio. Obviamente, isso não era uma verdade absoluta para toda e qualquer obra. Porém, para cada Samurai Jack e Code Lyoko, havia uma infinidade de séries nas quais o fim de um episódio representava o reinício de tudo. Pode parecer algo meio bobo de se refletir, mas deixe-me apresentar um argumento. Em um ambiente onde não há consequências, não há espaço para evolução. Os erros não têm peso, e dessa forma, as lições a serem aprendidas com eles não têm oportunidade de acontecer. A trama não vai pra frente e os personagens não crescem. Falando em ir pra frente, vou só esclarecer algumas coisas. Primeiramente, não há mal nenhum em uma obra ser episódica, algumas só funcionam desse jeito. Questiono aqui a necessidade de serem assim. Segundo, no quesito continuidade, as obras japonesas já estão muito na frente. Isso se deve, entre outros motivos obviamente, às peculiares origens culturais da mídia por lá e o fato de não existir a visão social da animação ser algo só para crianças. Fique tranquilos, a gente vai falar sobre esses hentais aqui em outro vídeo. Pois bem, fica aí a pergunta, por que tem que ser assim? E a resposta é bem simples, pois assim disse o mercado. Vejam, no aspecto mais ocidental da história dos desenhos, sua origem se dá na forma de curtas de introdução para os filmes da era de ouro de Hollywood, dos anos 20 aos anos 60, indo depois para as televisões, assumindo a sua forma atualmente conhecida. Acontece que, uma vez sendo um programa de TV, faz necessário trazer dinheiro da mesma forma que qualquer outro programa de TV, seja com a venda de espaços publicitários ou com a venda de produtos relacionados à marca. Desde já, podemos perceber alguns obstáculos na realização de uma obra serializada, ou seja, com uma história contínua. Inicialmente, na questão dos produtos, não há interesse por parte da empresa maior na criação de algo mais complexo, uma vez que não é necessário que ocorra a catarse de um longo arco emocional do seu siriguejo para que sejam vendidos brinquedos do Bob Esponja. Há também o aspecto da repetição, uma vez que uma série com episódios sem conexão é muito mais fácil de ser retransmitida diversas vezes, visto que não há necessidade de se preocupar com ordem ou trama. E isso dá margem para a ocorrência de outro problema, a forma de transmissão. Via de regra, uma história possui uma ordem ideal para ser contada, assim imaginada por aqueles que diretamente foram responsáveis por sua criação, o que pode ser muito inconveniente para as emissoras que efetivamente vão apresentar os programas. Seja por indiferença ou conveniência, muitas vezes ocorre de episódios serem lançados fora de ordem, o que atrapalha bastante o acompanhamento por parte do telespectador. Em um relato no blog oficial da produção, um dos responsáveis pelo desenho Uma Robô Adolescente trata essa questão como um dos maiores adversários da continuidade das animações, usando como exemplo 2 episódios que teriam um arco contínuo e fechariam algumas questões, mas foram lançados de qualquer jeito. Outro exemplo ainda mais emblemático é o meu xodozinho, o seriado Firefly, distribuído e cancelado pela Fox, que teve como uma das principais razões de seu fim o fato de todos os episódios terem sido lançados fora de ordem. Vale lembrar que na maioria esmagadora das vezes, aqueles que fazem os programas não têm voz nenhuma sobre como serão lançados. Contudo, algo bem interessante pode acontecer quando eles têm. Em 1992, foi lançada a série animada dos X-Men, e ela trouxe algo impensável para os desenhos de TV. Todos os 3 episódios que fazem parte da primeira temporada servem para contar uma única história, sendo feitos para serem assistidos na sequência correta. Tanto que foi esse seriado que popularizou a ideia de passar, antes do início de cada episódio, aquele clássico anteriormente em alguma coisa. Até hoje é lembrada como uma das mais influentes produções de animação para a TV. Porém, nem mesmo ela ficou livre de problemas em sua produção, o que fez com que temporadas futuras passassem a adotar uma postura mais assim episódica mesmo. Então esse era o cenário do meu televisivo. As produções voltadas para uma trama contínua não costumavam fazer tanto sucesso, principalmente financeiro, e as que faziam estavam com tantos problemas em suas criações que as emissoras não acreditavam que valeriam a pena continuar com esse formato. Infelizmente, nada no horizonte aparentava ser capaz de quebrar as expectativas que as empresas e o público possuem com a mídia. Mas tudo isso mudou quando a Nação do Fogo atacou. Criado por Brian Konietzko e Michael Dante DiMartino e transmitido pela Nickelodeon originalmente de 2005 a 2008, Avatar: A Lenda de Aang foi um marco da animação e na forma como contamos histórias na televisão. Para quem não sabe do que se trata, assim, você meio que deveria saber porque é algo muito bom. Aqui ó, só pra dar uma nota logo pra ele, eu vou dar aqui logo um 10. Não, faz um 9. Pra parecer que é um pouco mais humilde. Fala sobre um mundo dividido em 4 grandes nações, no qual as pessoas podem, ou não, nascer com afinidade para algum dos 4 elementos. Sempre há alguém, o Avatar, que é capaz de dominar todos os 4 e deve trazer a paz e o equilíbrio para o mundo. Pois bem, na história, o Avatar é congelado por 100 anos e quando desperta, descobre que a Nação do Fogo está em uma campanha militar e cultural de dominação absoluta. E ele descobre também que eles são os responsáveis por meio que dizimar o seu povo, a Nação do Ar. Uma história tipicamente divertida, infantil e muito simpática.
Vejam, só pelo conceito, Avatar merece um lugar de destaque por não ter medo de contar uma história séria e com consequências reais, mas que ao mesmo tempo não tem medo de manter o bom humor. Isso sem contar na diversidade cultural e ideológica que a série abraça, apresenta e questiona, sempre indo além do que era esperado e bebendo de fontes até então não exploradas. Seja no elenco diversificado de personagens que, por mais que não tenham nome no título, tem tanto peso quanto o principal, a filosofia pacifista abraçada por Aang ou pela redenção do personagem Zuko, que é feita com tamanha maestria e cuidado que merece um debate só pra ela. A lenda de Aang marcou e mudou para sempre as expectativas do que uma série pode ser. Vale lembrar que Avatar não foi o único nem o primeiro programa a tentar algo do gênero, porém conseguiu ser um dos mais influentes e se manter fiel à visão da série ao longo de suas 3 temporadas. Ou seja, Avatar não inventou nada, apenas fez algo com uma qualidade até então não vista e mostrou para muitas outras obras que, bem, era possível fazer algo assim. Então, né, Avatar veio, revolucionou tudo, trouxe paz e prosperidade para tudo e todos, não é não? Pois é, infelizmente não. Mesmo com o sucesso avassalador de Avatar, séries com propostas mais maduras e ambiciosas não conseguiam sua chance de brilhar em razão do ambiente da televisão não ser favorável para esse tipo de abordagem. Isso se deve pela preferência, por parte das emissoras, pelos programas que permitam diversas reprises em qualquer ordem, o que não acontece em uma animação serializada. Sem contar que existe a noção de que o público é menos disposto a assistir os mesmos episódios de uma trama longa quando comparado a histórias individuais. Fora que uma obra com início, meio e fim vai acabar assim, caso não seja cancelada, em um fim. Por isso que não é possível fazer eternamente episódios para uma série como Avatar, ao contrário do que ocorre nos Simpsons. Fica claro que, por mais que seja possível a sua execução, o ambiente da televisão simplesmente não é um terreno fértil para programas serializados. Então novos ares precisavam ser alcançados. Curiosamente, um dos precursores dessa inovação foi o próprio Avatar. Mais precisamente, A Lenda de Korra. Lançada de 2012 até 2014, esta série se passa 70 anos após os eventos originais, em uma sociedade mudada, com uma nova visão de mundo, porém ainda partilhando de problemas não muito diferentes. Por mais que possua um grau de qualidade próximo à série original, A Lenda de Korra não conseguiu trazer os mesmos números de telespectadores, tendo metade de sua terceira temporada e a totalidade da quarta distribuídas por meios unicamente digitais. Inesperadamente, sua estreia na internet causou um sucesso estrondoso, sendo o final de sua segunda temporada o evento mais popular que a Nickelodeon já experimentou em mídias digitais até então. Contudo, para que tramas contínuas pudessem florescer, um ambiente concentrado, conveniente e amplamente disponível ainda era necessário. E é aí que entra o streaming. Seja por meio da Netflix, Amazon Prime ou até mesmo Crunchyroll, mas a gente vai falar mais sobre esse bonitinho aí em outro vídeo, as plataformas digitais proporcionam uma forma de apreciação do entretenimento radicalmente diferente do que é convencional. E mais uma vez, isso se deve ao mercado. Ao contrário das emissoras, os serviços de streaming não dependem do patrocínio de publicitários em seus programas ou, sei lá, vendas de merchandising, mas sim de uma assinatura mensal. Simples assim. Dessa forma, não há pressão alguma para que a programação seja focada em contínua repetição e os criadores se encontram em um cenário mais favorável para realizar algo com um fim definitivo. E outra, tendo o telespectador o controle total sobre quando assiste algo, você não precisa ficar completamente dependente da programação para saber quando um episódio novo de, sei lá, Wakfu Fu, assim, que você nunca viu, vai passar. E olha, eu sei que é um nome extremamente bobo, mas vai por mim, Wakfu é muito legal. E já que estamos em um cenário mais propício para histórias contínuas, vamos falar das duas formas que elas podem assumir. A leve serialização ocorre quando acontecimentos de um episódio não se encaixam diretamente no consecutivo. Porém, todos os eventos têm suas relevâncias e consequências mantidas ao longo de toda a série. É exatamente como ocorre em Hilda. Já a serialização pesada indica que praticamente todos os episódios fazem parte de uma grande jornada contínua, da qual toda a série faz parte. Um bom exemplo disso é a terceira temporada de Wakfu. Vamos lá galera, por favor, dá uma chance, é muito bem feito, tô falando sério. Tudo isso até agora apresentado tratou do longo caminho que a animação trilhou para chegar aqui. Mas então, como é que tá o presente da mídia? E como é que o futuro aparenta estar? Surpreendentemente, muito bom para falar a verdade. Com a popularização da cultura geek, ai cara, como eu odeio esse termo, a mentalidade presente no espaço ocidental de que obras relacionadas a super-heróis ou ficção científica são coisas de criança passa a ser algo cada vez mais do passado. Por consequência, a semelhante noção de infantilidade das animações dá lugar para uma postura mais normal em relação a elas, similar ao que ocorre no Oriente, e em decorrência disso vêm a ser tratadas como, bem, aquilo que realmente são, obras como quaisquer outras. Vale ressaltar um outro resultado muito positivo dessa nova postura, que é o conforto dado aos criadores para que possam abordar assuntos mais maduros e de maneiras mais elegantes. Temos como exemplo a forma brilhante como a sexualidade dos personagens é tratada em Kipo, ou também sobre as complexidades que existem em relacionamentos amorosos. Adivinha onde? Pois é, Wakfu. Outro aspecto bem interessante da renascença das animações é a segunda chance dada a muitas séries que foram esquecidas no tempo ou não tiveram uma finalização, como a conclusão do Invasor Zim e o maravilhoso novo seriado de She-Ra.
no qual toda vez que a protagonista Dora tá junto da Felina, em alguma cena, eu fico igual o Homer Simpson no filme. Sem contar que o ambiente proporcionado por essa nova forma de divulgar conteúdo permite um cenário muito mais diversificado, onde uma produção episódica como Gumball pode coexistir com algo como Voltron. Por mais que os anos passem, o impacto e o legado de Avatar falei o título do vídeo, se mostram sempre presentes no espírito cultural. É só verificarmos que ser tão bom quanto Avatar é tratado como um selo de qualidade dado às obras que ousaram, de alguma forma, e além do que era esperado e possuem um nível de qualidade invejável. Eu tô olhando pra você, hein, Príncipe Dragão? Saca só, pessoal, eu queria ter dito algo como zeitgeist cultural, só que eu achei que ia ficar meio meh. Mas se você quiser sentir como se o texto fosse 20% mais culto e poético, é só fingir que eu falei. Ainda que não estejamos numa situação mágica na qual os produtores têm liberdade total para fazerem o que querem e tudo vai dar certo, é inegável que as ondas causadas pela franquia Avatar reverberaram de tal forma que chegou-se um ponto no qual os criadores possuem mais liberdade para sonhar, enquanto nós, réis telespectadores, temos mais oportunidades para assistir os resultados desses sonhos. De certa forma, é possível encarar o mundo pré-Avatar como um cenário sem grandes expectativas para obras de animação mais, complexas, longas e maduras. Mas nas palavras do próprio seriado, e aí tudo isso mudou, quando a Nação do Fogo atacou. Gente, muito obrigado por ter assistido e por todo o suporte dado. Acredito que se tem alguma lição a ser tirada desse vídeo, é que vocês têm que assistir o Wakfu, assim como se inscrever, curtir, compartilhar o vídeo e seguir nas redes sociais. Mas é claro, só se vocês tiverem afim. Exceto a parte do Wakfu, pessoal, porque esse daí vocês vão ter que assistir, senão eu vou ficar triste.